Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Abra a sua Bíblia no tema deste trabalho. Salmos de número 42, amém? Nós vamos ler dois textos, depois nós vamos voltar no livro de Jó, capítulo 29. Enquanto isso, Salmo 42, verso 5, pastor Dejair, a minha gratidão pela confiança. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém? Missionária Marli, toda a equipe da Use a Fé, pelo contato, pela indicação. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Salmo 42, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Amém? Salmo 42, verso 5, toda a igreja, 1, 2, 3. Amém? Jó, capítulo de número 29. Abra aí. Jó, capítulo 29, versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jó, capítulo 29, versículo de número 2, diz o texto sagrado: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Vamos lá, toda a igreja. Salmo 29, versículo 2. 1, 2, 3. Jó 29, versículo 2. É o nervosismo, irmãos. Amém? Jó 29, versículo 2. 1, 2, 3. Repita comigo assim, ó: 3 distúrbios, mais forte, 3 distúrbios da alma de Jó. Pode se assentar aí, glorificando a Jesus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Talvez seja esse um dos personagens mais clássicos da Bíblia Sagrada. É este homem que nós tanto conhecemos, Jó. Nós conhecemos este homem como um mega crente, um super crente, um homem que resistiu a tantas intempéries da vida e deixou um legado para a nossa vida. Este Jó do qual nós estamos falando, ele resistiu a lutas e adversidades da vida. Jó perdeu a sua riqueza, capítulo 1 e capítulo 2. Jó perdeu a sua riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o apoio da esposa, perdeu o apoio dos amigos. Era um herói perfeito. Se você olhasse Jó assim, você pensava: que homem perfeito. O texto diz que Jó, ele era íntegro, reto, temente e se desviava do mal. Mas se você conhece Jó somente pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e pelo capítulo 42, te contaram somente metade da história. Te contaram somente uma pontinha da história de Jó. Porque Jó, quando ele é lido, quando ele é meditado na sua totalidade, a gente vai entender que Jó era um ser humano, tão sujeito como eu e você, às mesmas paixões, lutas e dificuldades. Jó era tão frágil,
quanto eu e você. É interessante, irmãos, a Bíblia Sagrada, eu sou apaixonada por ela, porque ela não esconde os defeitos dos grandes homens de Deus. A Bíblia coloca às claras tudo aquilo que os homens de Deus passaram durante a sua vida. Seja momentos bons e principalmente os momentos ruins, os momentos de deslizes, os momentos de dificuldades. Assim era Jó, este homem frágil, este homem impotente, este homem sujeito a tantas coisas nessa vida. Quando nós conhecemos Jó somente pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e pelo capítulo 42, nós não conhecemos absolutamente nada de Jó. Nós temos que ler Jó na sua totalidade. Aí a gente vai entender que Jó, ele passou e viveu muito mais do que aquilo que nós conhecemos durante a sua vida. No capítulo de número 29, que nós encontramos, que nós acabamos de ler aqui de Jó, nós vemos e encontramos pelo menos 3. Eu não vou estender, irmãos, porque eu faria ser cansativo para você. Mas pelo menos 3 inquietações da alma de Jó. E é aqui que nós chegamos no tema proposto para o culto. Porque o salmista diz: aquieta, sossega, tranquiliza a minha alma, por causa de alguma coisa que ele estava passando. E assim Jó, irmãos, tem alguns distúrbios. Jó passa por uma situação na sua vida que a sua alma, ela entra em perturbação. Jó passa por adversidades na sua vida que a sua alma fica agitada, a sua alma fica em uma verdadeira desordem. Jó perde totalmente o equilíbrio por causa da sua fala. E quando nós olhamos para o capítulo 29, nós entendemos. Por exemplo, se a gente lê Jó capítulo 29, do verso 2 ao 11, nós vamos perceber uma coisa interessante em Jó, que Jó, ele estava preso a coisas do passado. Jó estava preso a circunstâncias do passado. Jó estava preso a situações, a momentos bons que ele passou no passado, e ele estava se lembrando daquilo com grande dor na sua alma. Talvez, irmão, seja este o pior mal da nossa sociedade moderna. Se você ler Jó capítulo 29, do verso 2 ao 11, você vai entender o que eu estou falando. Jó usa todas as palavras que ele cita. Pelo menos 20 vezes, Jó, ele está dizendo para quem está ouvindo: eu estava, eu tinha, eu fazia e eu vivia. Eu estava, eu vivia, eu fazia e eu era. Jó usa todos os verbos no passado, 20 vezes, do verso 2 ao verso 11. Jó é um tipo de pessoa que está preso àquilo que ele viveu no passado. Jó é um tipo de pessoa que está preso àquilo que ele viveu de abençoador no passado. Ele não consegue se desprender daquilo que ficou atrás das suas costas. Ele não consegue se desprender daquilo que ficou para trás de si. Mas ele se lembra e ele diz: eu estava, eu tinha, eu fazia e eu vivia. Pelo menos 30% da população mundial, irmão, preste atenção nisso aqui. Pelo menos 30% da população mundial, ela vive presa ao passado. Se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse congregado na igreja tal, se eu tivesse comprado aquele carro, se eu tivesse investido o meu dinheiro, se eu tivesse aceitado a proposta para ser um obreiro, se eu tivesse investido naquela casa, naquele terreno, eu estaria melhor hoje.
Assim vive a população, a sociedade moderna. Segundo a psicologia, 30% da população mundial, e pasmem os senhores, crentes, estão no meio desses 30%. E Deus fez essa reunião nesta noite, irmãos, não para ser mais um culto, para que nós possamos de uma vez por todas se desprender de coisas do passado que ficou lá atrás, se desprender de derrotas do passado que ficou lá atrás, se desprender de fracassos do passado que ficou lá atrás, para que nós possamos seguir adiante, porque é adiante que Deus tem coisas maiores para a nossa vida. É adiante que Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Você recebe isso para a sua vida nessa noite? Jó está no meio de uma estatística, se lembrando de coisas que ele viveu. E as pessoas, irmãos, ficam presas naquilo que viram, ouviram e viveram, seja bom ou ruim. E Jó está no meio dessa estatística. Eu gosto muito das palavras de Paulo à igreja de Filipos. E ele escreve aos filipenses dizendo: eu me esqueço das coisas que atrás ficaram. Eu me esqueço dos fracassos que eu cometi lá quando eu perseguia a igreja. Eu me esqueço das sementes mal plantadas que eu plantei lá atrás. Por quê, Paulo? Porque eu avanço para o alvo. Eu avanço para a frente. Eu avanço para aquele que me chamou no caminho de Damasco. Por quê? Porque ele tem coisas muito maiores para realizar na minha vida. Deus está dizendo para nós nesta noite: ele tem coisas maiores para realizar na sua vida. Ele tem coisas maiores para realizar no meio da sua família, da sua casa. É noite de se desprender do passado e olhar para frente, porque Deus, ele quer fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. E eu provo para você, irmãos, que não vale a pena ficar preso ao passado. Não vale. Se você olhar Jó capítulo 42, verso 12, com atenção, você vai entender, irmãos, uma coisa interessante. Diz assim, ó: o Senhor abençoou o último estado de Jó, muito mais do que o seu primeiro estado. Se você olhar no capítulo 1, Jó tinha entre camelos, jumentos, bois e ovelhas 11.500 animais. Jó tinha pessoas ao seu favor para poder trabalhar na empresa dele. Quando Deus permite toda aquela situação na vida de Jó, e Jó, ele é restituído daquilo que ele perde, Deus não dá 11.500 animais, Deus dá 23.000 animais para Jó. Deus dá o dobro daquilo que Jó tinha perdido. Será que você recebe isso nessa noite? Deus está dizendo para você que aquilo que você perdeu, Deus vai te dar em dobro. Aquilo que o adversário roubou da sua casa, Deus vai trazer uma restituição dobrada, igual tapioca assim, ó, dobrada. Deus vai te abençoar para que você possa se alegrar com a sua família e o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Você recebe isso para a sua vida nesta noite? Deus está dizendo para nós nesta noite: é noite de restituição. Esquece o passado e se ligue no trono da graça, porque Deus vai te abençoar muito mais do que Ele já tem te abençoado. Vai te abençoar muito mais. Vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó: esquece o passado. Se desprenda do passado, olhe para frente e deixa Deus trabalhar na sua vida. Segunda a inquietação da alma de Jó. Segunda a inquietação da alma de Jó, irmãos, está no capítulo 29, do verso 12 ao verso 17. Se a gente ler Jó, capítulo 29, do verso 12 ao verso 17,
a gente vai perceber que Jó, ele ajudou muita gente. Jó, ele estendeu as mãos para muita gente. Jó, ele tirou muita gente do buraco e colocou em cima. Só que o estado de Jó, irmãos, era tão crítico que ele não podia nem acreditar na situação em que ele foi parar. Afinal de contas, ele era um grande homem de Deus. E passando pelo que passou, se você perceber, irmãos, você vai ler nos versículos que eu citei, do 12 ao 17 do capítulo 29. Jó, ele ajuda os pobres. Jó, ele cuida dos órfãos. Jó, ele auxilia as viúvas. Ele diz, do verso 12 ao 17: eu era os olhos do cego, eu era os pés dos aleijados, eu era o pai dos pobres, eu era o defensor dos estrangeiros, eu livrava o oprimido das garras do opressor. Jó está preso e a sua alma, irmãos, está tão desconectada que ele está se lembrando das ajudas que ele fez às pessoas, e o retorno daquela ajuda foi praticamente zero. Sabe aquele sentimento de ingratidão, irmãos, das pessoas que você ajuda, que você estende as mãos, que você faz um pix e depois você não recebe pelo menos um obrigado? No pior estágio da sua vida, as pessoas viram as costas para você. É assim que Jó está se sentindo. É assim que Jó está tentando explicar para os seus amigos. Eu fiz por A, B, C e D e eu não tive retorno. Eu não fui recompensado, galardoado, presenteado por tudo aquilo que eu investi nas pessoas. Agora eu estou no pior estágio da minha vida e não tem quem estenda as mãos para mim. Não tem quem me ajude. Não tem quem possa fazer algo por mim. Ah, Jó, você está enganado. Você pode fazer por muitas pessoas aqui na terra e ninguém lembrar o seu nome. Mas existe alguém lá nos céus. Existe alguém que está lá nos céus e ele é o recompensador da igreja do Senhor na face da terra. O nosso Deus está dizendo para nós nesta noite: você pode não ser visto pelo homem ou pela mulher. O seu supervisor, encarregado, chefe, gerente, líder, pode nem olhar para você e nem se lembrar que você existe. Mas por todo o trabalho que você tem prestado na obra de Deus, pode ter certeza que Deus em cima dos céus, Ele vai te recompensar por todo o trabalho. Ele vai te recompensar por tudo aquilo que você tem feito na obra de Deus. Desde aquele que lava o banheiro até aquele que serve na porta. Deus está dizendo nesta noite: Ele tem recompensa para você. Ele tem recompensa para nós. Ele tem recompensa para a igreja do Senhor que aqui está reunida para adorar e exaltar o nome do Senhor. Deus tem recompensa para mim, Deus tem recompensa para você. Jó estava angustiado porque ele achava: o trabalho que eu fiz foi em vão. As vezes que eu abri a porta da igreja foi em vão. Os copos de água que eu servi nos corredores da igreja foi em vão. Foi nada. Deus está dizendo para nós nesta noite que vai ter recompensa para o trabalho que você fez. Vai ter recompensa para todo o exército do Senhor que foi alistado para esta obra, desde o menor ao maior. Deus está dizendo para nós: haverá recompensa para mim, haverá recompensa para você, diz o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, escreve o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: pois é necessário que todos, sem exceção, essa palavra todos aqui, irmãos, envolve pequenos e grandes, criança e adulto, cooperador e pastor. Continuando o versículo: diante do tribunal de Cristo. Para quê, pastor? Para que haja uma retribuição. Em outras palavras,
está recompensa. Volte para sua casa nesta noite, com a sua alma tranquila, sabendo que Deus vai te recompensar por tudo, sabendo que Deus vai te abençoar por tudo aquilo que você tem feito na obra do Senhor. Terceira e última inquietação da alma de Jó está no fato de Jó haver planejado muito, e tudo que ele planejou saiu do seu controle. Tudo. Jó era como nós, se planejava, se arquitetava para que as coisas pudessem andar corretamente. Só que nem tudo é da forma que nós planejamos, sim ou não, igreja? Nem tudo sai da forma que nós queremos. Às vezes nós planejamos de um jeito e Deus faz de outro. Capítulo 29 de Jó, versículo 18, 19 e 20, irmãos. Olha só que interessante. Se você não lê a Bíblia com a consciência, você não consegue pegar esses detalhes. Capítulo 29, verso 18, 19 e 20. Diz o texto, ó. Eu pensava, Jó falando, eu vou viver uma vida longa. Eu vou morrer em casa e no conforto da riqueza que eu tenho. Era os planejamentos de Jó. Versículo 19. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água. Sabe o que Jó estava falando aqui, irmãos? Esta árvore de raízes que chega até a água, Jó está falando da sua riqueza. E está falando do seu momento atual. Eu tenho tanto dinheiro na minha vida que eu já estou enraizado. Não tem como eu perder aquilo que eu tenho. Não tem como perder. Continua o verso de número 20. Olha só o que ele planeja. Todos falarão bem de mim. Por quê? Porque Jó, irmãos, era um homem muito bem visto pela sociedade. Um homem rico, de influência. Tinha empresa, tinha empregados. Fazia obra social, como ele mesmo disse no capítulo 29. Então Jó estava seguro naquilo que ele estava fazendo. Eu serei sempre vigoroso e forte, para terminar o versículo 20. E é assim, irmãos, a nossa vida. A gente planeja, a gente tenta de um jeito. Chega janeiro, eu vou trocar de carro, vou começar a mexer em casa, vou terminar a dívida das Casas Bahia para comprar um guarda-roupa novo, para comprar um fogão, para comprar uma máquina de lavar, vou dar uma arrumada aqui no quarto, passar um grafiado. Chegou janeiro, nada disso aconteceu. Já se passou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e nós estamos aqui na mesma. Seus planejamentos foram por água abaixo. Tudo aquilo que você planejou no papel desapareceu. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para nós nessa noite que eu e que você, nós não temos o controle de tudo nas nossas mãos. E era assim na vida de Jó também. Jó havia planejado morrer feliz. Jó havia planejado tantas coisas na sua vida. Mas Deus olhou lá dos céus e falou assim: Jó, eu vou te ensinar quem é que manda em tudo isso aqui. Eu vou te ensinar quem é que tem o controle de todas essas coisas aqui, Jó. E continuando o texto, se você ler o capítulo de número 38, irmãos, aqui eu acho lindo. Sabe por quê? Porque depois de um silêncio, Deus resolve falar com Jó. Você sabe quando foi a última vez que Deus fala com Jó no capítulo, no livro de Jó? Deus fala com Jó, aliás, Deus fala no livro de Jó, no capítulo 2, verso 6. É a última vez que Deus fala. Sabe quando é que Deus vai falar de novo no livro? Capítulo 38. Mais de 30 capítulos depois. Em todo esse tempo, Deus está em silêncio e observando a vida de Jó. No capítulo de número 38, verso 1, diz assim, ó: depois disso, do meio da tempestade, quando a gente pensa que o negócio está ruim, fica pior. Porque Jó já estava passando por uma dificuldade. Aí diz o texto sagrado: no meio da tempestade, Deus resolve falar com Jó.
Aí Deus pergunta para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo, o universo e o planeta Terra? Jó, você sabe quem estabeleceu a largura da terra? Jó, você sabe quem pôs um limite para as águas do mar? Jó, você sabe quem forma as nuvens para que caia a chuva sobre a terra? Jó, você sabe quem cria os raios no meio da tempestade? Jó, você sabe quem deu sabedoria às aves dos céus? E Jó fala: Senhor, eu não havia nem nascido quando essas coisas aconteceram. Jó capítulo de número 38, Deus está falando com Jó. Está respondendo todos os questionamentos de Jó. Porque Jó havia se planejado durante toda a sua vida. Jó havia se planejado durante todo o tempo em que ele tinha condições físicas, financeiras, para poder fazer alguma coisa. Só que Deus, ele dá uma lição para Jó, dizendo: Jó, você não tem o controle de nada. Porque é eu, Jó, que estou no controle de todas as coisas. E Deus está dizendo para você nessa noite: a sua família pode ter saído do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. As suas finanças podem ter saído do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. Os seus planejamentos podem ter saído do seu controle, mas Deus está dizendo para nós nessa noite que do controle dele essas coisas nunca vai sair, porque ele é poderoso, porque ele é grande, porque ele é fiel para fazer milagre na minha e na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas da minha vida, da sua vida, e nada do que nós fazemos ou planejamos, ainda que não dê certo, é Deus que está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, para a gente encerrar capítulo 42, verso 16 e 17. Capítulo 42, verso 16 e 17. Me acompanhe. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Olha só, irmão, versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu sou apaixonado por etimologia bíblica, irmãos. E quem conhece o texto sabe o que eu estou falando. Essa palavra farto aqui, em outras traduções, quer dizer satisfeito, quer dizer muito abençoado, quer dizer de bem com a vida. Olha só, irmãos, para quem estava à beira da morte e achando: para mim já era, Deus lhe dá dias prolongados, abençoados e satisfeitos sobre a terra. Levanta suas mãos que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está dizendo para você nesta noite que não é o fim para mim, não é o fim para você, não é o fim para a sua casa, porque o que Deus vai trazer para mim, para você, é muito maior do que aquilo que nós perdemos. O que Deus vai fazer na minha vida, na sua casa, no meio da nossa família, é muito maior do que aquilo que nós deixamos de escapar, diz o Senhor dos Exércitos para mim e para você. Você recebe essa palavra nessa noite? Então aplauda ela em nome de Jesus.